Olá, estamos começando mais um Culturando Redez. Hoje nós vamos conversar com o Pedro Castro. Obrigada, Pedro, por aceitar o convite, por estar conosco. Eu é que agradeço, é um privilégio para mim estar com vocês, fazer parte um pouco, compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Muitíssimo obrigado. Gratidão, Pedro, gratidão. Realmente, o Pedro ele nasceu em Belém, ele viveu no Rio de Janeiro e com 15 anos ele viajou para os Estados Unidos e viveu por pouco tempo lá. No retorno para o Brasil, ele conheceu um casal que o levou para a Inglaterra, onde ele estudou assistência social e seguiu em uma missão para a Índia como estagiário da Cruz Vermelha. Depois ele foi contratado pela Cruz Vermelha e ele esteve em vários países: Egito, Tailândia, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru. E em 2010 ele chega em Portugal e vive em Portugal até hoje. Nós vamos conhecer hoje a trajetória do Pedro e eu quero começar perguntando como foi que você chegou na Cruz Vermelha. Como foi esse começo na Cruz Vermelha, Pedro? Boa tarde, aqui de Portugal. Bom, é muito interessante. Eu saí do Brasil, depois fui para Inglaterra, para o país de Gales, onde eu fiz uma formação, né, de assistência social para trabalhar como voluntário na Cruz Vermelha. E lá comecei a me voluntariar durante 1 ano, 2 anos, depois da minha formação na Cruz Vermelha no país de Gales, na Grã-Bretanha. E meu primeiro ano foi um ano assim de uma experiência. Quando a gente sai do país, a gente não sai sem recursos financeiros, não tinha recursos, não tinha nada, mas os meus amigos que confiavam em mim me davam dinheiro para poder comprar meu leite, comprar minhas despesas, porque às vezes as pessoas pensam que viajar pela Cruz Vermelha é só uma viagem, era só aventura de voluntário, mas é pagar um preço muito alto que eu paguei no primeiro 2, 3 anos sem ganhar salário. E assim foi a minha formação, dos meus primeiros 2, 3 anos num país chamado Índia. E foi o meu primeiro país, juntamente com eles, para atravessar uma cultura que é totalmente diferente da minha. E assim foi. Exatamente. E você curtiu esse período na Inglaterra, Pedro? Você gosta da Inglaterra? A Inglaterra, para mim, é o segundo país. Eu amo a Inglaterra. Amo, Você amo. tem a cidadania também, né, da inglesa? Tenho. Foi uma coisa assim tremenda, porque eu já estava em Portugal quando eu ganhei o settling, né, que falo que eu não tinha mais chance para viver na Inglaterra depois que eu vim para Portugal. Mas Deus é tão bom que abriu as portas para mim e consegui a cidadania do settling, que é a minha primeira residência, que foi inglesa. E isso fez com que eu ganhasse aqui já em Portugal, mesmo a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ter saído da União Europeia. E assim fiquei. Fabuloso, fabuloso. Ô Pedro, e aí você falou, né, da tua experiência na Índia, você viveu por 10 anos lá, é uma cultura totalmente diferente da nossa. Como foi essa adaptação, né? Como que você vivenciou isso? Como foi superar esses obstáculos? É muito interessante essa pergunta, porque cada pessoa num país tem uma diferença de experiência cultural, né? A minha, quando você chega num país, tudo é flores, é tudo maravilhoso. Mas para mim foi diferente. Ainda ter estudado muito sobre a Índia, sobre o hinduísmo, sobre a cultura indiana. Livros é bom, te dá um pouco de conhecimento, mas é melhor viver, né? Aquela experiência foi que eu vivi. Foi muito difícil, não foi fácil em todas as áreas da minha vida. Para ser eu que eu sou, então, em todas as áreas da minha vida foi muito difícil. A alimentação, o calor, o povo, a língua. E foi um recomeço da minha vida. Muitas vezes eu cheguei na hora, às 3 da tarde, aos domingos, onde eu sentia falta de amigos da minha família, por não falar a língua, muitas vezes. Eu entrava num lugar assim e dizia que eu queria ser uma borboleta, uma árvore, que eu pudesse voar até o Brasil ou então até a Inglaterra e voltasse para o meu trabalho.
mas eu não Sim, gostava de chegar no final de semana, porque o final de semana eu não tinha muita coisa para fazer, então eu entrava em crises, né, com sim, a cultura, por não entender eles, por não entender a maneira, a mentalidade do indiano, né? Ele não era obrigado a me entender, eu era obrigado a entendê-lo, porque eu sim, estava numa cultura diferente, numa língua diferente, eu tive que aprender a comer como eles, ir ao banheiro como eles, como fazem, a aprender a entender a mentalidade de um indiano. Para que isso aconteça, a gente tem que aprender a língua, né? Para aprender uma cultura, a gente tem que falar um pouco da língua. E comecei a estudar o Hindi, que é a língua oficial da Índia, além de eles falarem inglês, mas é um inglês com um sotaque bem indiano. Foi, eu aprendi, eu já sei tudo da maneira que eles falam, mesmo no inglês, e o Hindi foi muito difícil, porque eu não consigo ler e nem escrever aquelas sim, letras. E, mas sim. eu fui aprender com uma professora muito didática, que ela me ensinava na fonética inglesa, né, como falar certas palavras em hindi, e para sobreviver lá na Índia. E a língua foi muito difícil, e muito, muito mesmo, mas fiz muitos amigos, né? A cultura deles são tremenda, eles são um pouco como latinos, americanos, os brasileiros, eles chegam na casa, eles querem servir, eles querem te dar o melhor. Os indianos são assim. Mas foi difícil porque a alimentação é uma das coisas mais difíceis para mim até hoje, né? E para fazer um trabalho, e muitas vezes dormia num, num lugar, num quarto, no chão, porque as baratas voadoras voavam em cima de mim. Então foi muito difícil aquela situação das baratas voadoras. Sim. Sofri um acidente logo no meu primeiro, segundo dia, onde Nossa, o ônibus virou comigo, né, nossa, lá, e eu sobrevivi, eu fui um dos sobreviventes, saí pela janela do ônibus, né, nossa. e era uma noite de lua cheia, não vou esquecer, foi meu primeiro ano, então muitas vezes eu disse, eu não quero mais ficar aqui, eu pensei, esse lugar não é para mim, tentei desistir de todas as maneiras, de todas, mas consegui chegar até lá. Esse foi um retiro, realmente, foi um fortalecimento espiritual, né? Que você nem imaginava que ia passar, né, Pedro? Nunca, nunca. E depois eu comecei a trabalhar Sim, com crianças sim, soropositivas, onde eu sim, comecei um trabalho de uma casa, né, um lar para crianças, onde eu comecei a montar esse trabalho para amparar aquelas crianças que são rejeitadas pela sociedade indiana, que não, muitas delas eram órfãs, outras delas são rejeitada devido à sociedade de casta. Casta sim, significa classes sociais. sim, Então, e na Índia é isso muito forte. E eu creio, né, na minha percepção, naquilo que eu acredito, que elas podem ser um dia um advogado, um médico, e isso eu tive que investir da parte da educação daquelas crianças, dar oportunidade para que elas estudem. Foi isso que eu fiz. Comecei com uma escolinha particular, e sim. daí dessas que eram 10 crianças, depois a coisa começou a crescer, e eu comecei a levantar amigos ingleses e brasileiros que me ajudaram com dinheiro, e juntamente com a Cruz Vermelha, e eu fui um pioneiro nesse lugar. Abri a casa, montei o trabalho juntamente com uma equipe de indianos, Que né? E lindo. estavam comigo. E ali ficou até hoje. E como chama a cidade, Pedro? A primeira cidade foi chamada na Índia foi Goa, foi colonizada pelos portugueses. Em 1961, os portugueses saíram e a Índia tomou posse da cidade, chama Goa. E aí você ajudou a fundar essa escola nesse local. Exatamente. Daí eu saí e fui para o norte da Índia montar outro trabalho, Sim. e é também com crianças de uma escola numa região chamada Faridabad. Depois saí de novo, fui montando o trabalho juntamente com a equipe, fui para outro lugar, que é o último trabalho agora que eu fiz, que chama em Orissa, no sudoeste da Índia. Sim. Orissa. Isso. Você conhece bem a Índia, então, né, Pedro? Conheço quase toda a Índia, quase toda. Viajei e, muito.
porque eu tive que aprender sobre a cultura. A Índia é um país de diversas culturas, né? Sim, Então, diversas línguas, diversa línguas, isso. cultura, diversa É, roupa. Então, o próprio indiano, para ir para um lugar para o outro, ele precisa de adaptação da comida, da língua, de tudo. E como eu, né? Que sim, era sim. estrangeiro, o indiano também. Em Eu algumas fui cidades, eles também são estrangeiros, né? é, certamente. Então, eu fui conhecer o meu primeiro ano, dos meus 2 anos, foi um ano de conhecimento, né, de poder entender um pouco sobre aquele país, né, entender por que a causa de tantas coisas, como é a vida, como o indiano pensa. Eu tive que tentar resolver isso e entender e sobreviver nisso. Entendi. Muita psicologia. Usou de muita psicologia e muita resiliência também da sua parte, né? Exatamente, é. Que legal. E aí, como que você chegou em Portugal, onde você vive hoje? Bom, aí acabou meus 10 anos de Índia, eu fui para Portugal. Não, eu fui para a Inglaterra, Da desculpa. Inglaterra. Eu Uhum. acho que eu cheguei na Inglaterra, acabou meu visto de turista, de trabalho, desculpa, de trabalho, e eu não queria ficar ilegal por não ter estrutura física nem emocional para viver naquele país, né? E na Inglaterra é um lugar muito difícil para as pessoas ilegais. E eu não tenho estrutura para correr de polícia, para ficar igual aqui. Digo, não, ilegal aqui eu não fico. E para o Tá bem. Brasil, e para o Brasil também eu não vou. E eu não sabia o que fazer. Foi quando apresentou uma pessoa, uma brasileira, que disse que eu poderia me legalizar em Portugal e depois voltar para a Inglaterra. E vim para Portugal. No meu primeiro ano também foi sempre difícil, meus primeiros anos sempre foram difíceis, tudo quanto é lugar. E depois me legalizei em Portugal, ganhei nacionalidade portuguesa, que é o meu passaporte, juntamente agora, e pretendia voltar para a Inglaterra, mas eu vi que ainda não é tempo, devido financeiramente, as condições lá não é fácil financeiro, é tudo muitíssimo caro, para viver lá tem que ter dinheiro, e a gente chega numa fase da vida que não está mais naquelas aventuras, né? E eu não estou mais naquelas aventuras de querer viver aventuras em certos lugares. Eu acho que chegou a hora, em inglês fala settling, de estar tá mais Aqui é tal. aquietado, aquietar o facho. De tanta viagem. Viajei em muitos países, juntamente com equipes, América do Sul quase toda, né? Chile, Peru, Uruguai, mas um dos países que me chamou muita atenção na América do Sul, onde também tive um choque cultural, foi a Bolívia, né? Um país diferente. Acho que a pessoa tem que ir para antes de ir para a Índia passar um pouco pela Bolívia e ver um pouco da realidade do boliviano. Então eu aprendi muito na Bolívia, aprendi a amar aquele país tremendo, muita pobreza também, mas é um país humilde de coração, sabe? E foi ali, foi meu preparo, assim, psicologicamente, viajando com essas equipes, convivendo em equipe, com pessoas diferentes, países diferentes, cultura diferente. Essa foi babado, foi forte, foi difícil mesmo, né? Cultura diferente em equipe. Isso trabalha muito com o psicológico da gente. Sim, com certeza. E fortalece, né? Você hoje é uma pessoa que tem uma estrutura psicológica muito mais desenvolvida, muito mais madura, né? Tenta um pouco, né? Tenta um pouco. Com Tento um pouco. certeza tem É um saído. trabalho. Esse Agora, trabalho você em Portugal teve uma experiência com uma pessoa muito importante, né? Que te ajudou na regularização do seu visto. Conta essa história pra gente. bom, quando eu vim para Portugal, eu vou ter que começar da história do começo, para vocês entenderem. Eu vendi meu apartamento em Curitiba, onde eu tinha comprado o meu dinheirinho que eu ganhei durante os anos de trabalho. E como eu não queria viver mais no Brasil, vim para a Europa e apresentou essa brasileira, disse, olha, você me paga, eu te dou um contrato, eu te dou as coisas, e te legalizo em Portugal. E eu, para não ficar ilegal, dei um valor alto, né, na época, de 5.000 euros, é muito dinheiro para mim, né, e dei tudo para ela, confiei nessa brasileira, que parecia super amiga, e essa brasileira simplesmente me roubou e foi embora, e me deixou ilegal.
e aquilo me arrasou fisicamente, emocionalmente. Minha saúde foi abalada, porque eu comecei a tomar a medicação que até hoje tomo, que é a medicação para pressão arterial, que a minha tensão começou a subir, que abalou o meu emocional e nunca mais fui curado disso, né. Tomo medicação durante 11, 12 anos já, né, com essa situação. E vou tomar para o resto da vida, foi o que a médica falou, porque eu fiquei Sim, muito abalado. sim. E isso me abalou muito, mas eu sou uma pessoa de não desistir logo, né. Eu disse que eu só saía daqui de Portugal, nem que eu limpasse a rua, mas eu só saía daqui se eu te ganhasse meu passaporte português, europeu. E lutei, logo depois de um ano apareceu outra senhora que limpava a minha casa. E essa senhora, é muito importante o que eu vou falar agora, quando acontecem milagres. Eu acredito em milagres, eu acredito mesmo, sabe, não tenho dúvida nenhuma em milagres, dizer que não existe, eu sou a prova. Então, e a prova em todas as áreas da minha vida. Agora mesmo, aí ela pegou, essa senhora veio limpar minha casa, faxineira brasileira, e ela disse para mim, ela viu o meu sofrimento, eu estava doente de depressão, ela disse: "Pedro, eu vou te ajudar". Eu pensei: "Como que vai me ajudar?", né. Ela disse: "Eu vou te ajudar". E ela abriu uma empresa de lava-carro, a Lava Jato, não sei como fala no Brasil, que se lava carro, e esse lava-carro ela me deu um contrato de trabalho, não me cobrou nada, só paguei minha segurança social, que é o justo, e paguei os documentos, o NIF, as coisas que tinha que tirar aqui, né, e o contrato. Nesse contrato, ela me legalizou. Dentro de um ano eu fui legalizado. E daí no dia que eu fui legalizado, a empresa dela foi à falência. Quer dizer, ela só fez isso para te ajudar mesmo, né? Exatamente. E ela dizia para mim: "Olha, não se preocupe, isso não era para mim, era um presente de Deus para você". E eu entendi que muitas vezes vem coisas na mão da gente que Sim, não é pra gente, sim, sim, né, sim, sim, é sim. para outros. Exato. E eu aprendi isso, foi uma lição de muitas vezes, realmente, o que ela fez não era para ela, era para mim, né. E muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente, que são coisas que acontecem que não são para nós. Ai, Vem na nossas mãos, vem muito lindo essa vem história. Muito é lindo, muito, muito mesmo. muito Vem nas lindo. nossas mãos, mas não são para nós, tá. E assim é indo. Eu vou pedir desculpas para as pessoas que estão ouvindo. Nós estamos com uma obra aqui no outro apartamento do prédio que eu estou, então nós estamos tendo uma trilha sonora aí de algumas batidas. É Então, às vezes, samba. vocês vão escutar uma batida também. Eu vou tentar cortar o máximo possível. Ô Uhum. Pedro, e me diz uma coisa: aí você se legalizou em Portugal, gosta de Portugal, vive em Portugal, e você tem um outro trabalho cultural muito importante de levar a nossa dança, o nosso carnaval. Como que é esse trabalho? Como que começou? Conta pra gente. Bom, eu sempre fui do samba, nasci no mundo do samba, amo dançar, amo, eu passo isso para o público, né, adoro trabalhar, adoro palco, adoro tudo que está envolvido com o público e principalmente no samba. Cheguei em Portugal, eu sempre trabalhei com samba também, sempre me envolvi, e em Portugal eu comecei a me envolver com o mundo do samba aqui, que claro que não é igual ao Brasil, mas fui para uma escola de samba em Sesimbra, no sul de Lisboa, de Portugal, aqui no sul. Nessa cidade, a escola de samba um pouco parecida com o Brasil. E fui dançar com eles, fui me apresentar o meu samba, fui fui escolhido para ser destaque de chão de Portugal, fui escolhido para ser destaque de chão na Europa, e foi aí que comecei a viajar para a Europa, para a Alemanha, onde fiz as minhas apresentações de samba, aqui em Portugal, em várias cidades, na Inglaterra, e assim na Bélgica, e assim comecei a me envolver no mundo do samba, trazendo o samba, a cultura latina para a Europa, juntamente às vezes com a equipe e muitas vezes sozinho, né, fazendo meus showzinhos aí e animando a festa. E eu sou convidado, pago, claro, que para animar as festas de casamento, despedida de solteiro, de churrascarias, em vários lugares aonde me chamam para animar uma festa, né, animar Entendi. um aniversário.
Assim, eu trabalho com samba, que o samba é uma cultura, traz cultura, né? Uma cultura afro, uma cultura brasileira também. Isso. Então, eu amo mesmo samba. Quando eu não estou em Portugal, estou no Brasil, eu desfilo lá no Brasil, no Rio de Janeiro, ou aqui em Sesimbra, que vai ser o nosso carnaval. Dou aula de samba também, agora numa Ah, academia. bacana, dá aula, que lindo, que Dou lindo. aula de samba. E tem E muita procura? Os portugueses procuram por aulas, Pedro? procura Procura. sim, senhora. Aqui em Portugal há muitas pessoas que fazem isso agora. Acho que a cultura brasileira invadiu aqui, então as músicas, as novelas, as roupas, é como se fosse estivesse no Brasil. Não há muita diferença. Que lindo, que legal isso. E é bom levar a cultura também, fazer essa mistura, né? Mistura de É, ritmos. Muito bom, exatamente, muito bom. exatamente, E você exatamente. conhece muitos países, né? Viajou bastante, tem uma experiência muito emocional e também de cultura diferente. Qual que é a principal diferença que você enxerga entre esses países que você conheceu e o Brasil? O que mais te faz assim sentir vontade de estar no Brasil? Mais te chama a atenção? Claro, são duas coisas. Primeiro é o samba, a escola de samba. Eu sinto falta, muita falta, né, Uhum. da alegria do brasileiro, daquela alegria mesmo, principalmente no Rio de Janeiro, quando eu passo mais tempo da minha vida, quando eu vou para o Brasil, é aquele momento onde eu vejo que passo por aquelas favelas, ou por lugar, o povo está bebendo, comendo churrasquinho, no outro dia não tem dinheiro para comer, mas está alegre, comendo e bebendo. Aquilo me fascina, né? Porque aqui na Europa é diferente, né? O povo é mais humanista, mais materialista, mais. Então, eles vivem para isso, é a cultura deles, né? É a cultura Sim, deles. Para sim, mim é um pouco diferente, né? Para mim é um pouco diferente. Eu curto o samba, eu curto a alegria, sim. E né? tem assim alguma comida, uma coisa específica do Brasil? Não, isso não, é só o samba que sente falta, é dessa energia do samba. Exato, da alegria, do samba, do povo brasileiro. Isso eu sinto muita falta. De comida não, porque aqui também tem toda a comida brasileira que eu queira. Então não tenho falta disso. E nessa, meu pai faz um ano amanhã de morto, que, que era minha família, minhas irmãs, moro quase duas irmãs aqui casadas, e assim eu vou vivendo. Ah, então já tem uma família para dar um suporte para você. Você não sente tanta saudade agora, né? Ah, minha irmã mora aqui na frente, minha vizinha, Então ficou mais casada. fácil agora, né? Esse É, convívio também, né? Você tem sobrinho, exatamente. Tenho tem sobrinhas, tenho sobrinho, tem o seu bastante. gato que faz aniversário hoje. Ah, é o Michael. Cadê ele? Tá aqui, por aqui. Ah, É o seu querido, Michael, é o né? meu, é o meu amigo, meu irmão, aquela pessoa que no momento do Covid foi que mais me amparou, que eu tive Ah, uma crise que eu passei de não poder sair. Imagina eu, agitado, de muito samba, de muita alegria, ter que estar fechado naquela época foi uma morte para mim. sim, sim. Entendi. Ficar recluso. Entendi. Fechado, com certeza. Foi muito difícil, muito difícil. É, e ele foi o meu companheiro comigo o tempo todo, sabe? Foi teu apoio, né? Foi mesmo. Sabe? Não E tinha aí você ninguém. tem planos de vir ao Brasil, não é isso? Você vai dançar, vai se Ah, apresentar. Como que é essa história aí? Conta tudo pra gente. sim, meu plano, eu sou um homem de planos, né? Muitas vezes não funcionam os planos, mas eu faço, né? Plano A, plano B, plano C. Se no teu plano C não vem, eu desisto, vou tentar outro, mas tento, né? Isso Meu mesmo. plano é ir para o Brasil em setembro, para desfilar no próximo carnaval de 2024 na minha escola de samba, que é a Estação Primeira de Mangueira, né? Sou da Estação Primeira de Mangueira, e a segunda escola de Coração é a Portela, que, por sinal, está fazendo 100 anos, a Portela esse ano agora, e eu até saldo o pessoal da Portela, que maravilhosos, sabe? E o meu alvo é passar um tempo no Brasil, também para estudar um pouco com ele, com a própria cultura do samba, coisas novas que surgiram, e passar um tempo com a cultura brasileira um pouco para poder
sentir um pouco dessa energia brasileira também, não é? E eu quero ter esse tempo no Brasil, estar juntamente com alguns familiares meus, amigos, primos, tios, sobrinhos, pessoas que eu nem conheço ainda, né? E eu quero ter esse tempo no Brasil, que será até uns 8 meses por aí. Lindo, que bacana ter você aqui, e principalmente com o samba, né? Isso é importantíssimo, é a tua cara, né? Vai todo mundo. Espero ver todos no Carnaval lá no Rio de Janeiro, todos convidados, de 2024, se Deus quiser. E aqui também, em Sesimbra, que vai ter um Carnaval, e eu já estou me preparando. O Carnaval em Sesimbra, quando vai ser? Agora também, em fevereiro? Dia 19 de fevereiro. Eu vou estar desfilando como destaque de chão. Se alguém quiser ver, vou mandar vídeo para todo mundo. Mande vídeo. Mostrando o seu Facebook, para as pessoas conhecerem o teu trabalho. E aí você manda esses vídeos, a gente pode ir acompanhando a tua apresentação lá no Carnaval, né? Vai conhecer o Rio no Carnaval. Exatamente. Domingo temos ensaios, todos os domingos. Eu me apresento nos ensaios. Esse domingo agora vai ter um grande ensaio. Vou estar me apresentando também, né? Entendi. E esse Carnaval em Sesimbra tem blocos, tem outros brasileiros que se apresentam? Como é que funciona? Tem alguns brasileiros que se apresentam, sim. É um carnaval de rua também, que vai ser o desfile. Só que é de dia, não à noite, por causa do frio. Aqui é muito frio. Ah, entendi, por causa do frio, né? O tempo está bem frio aí, né? Agora nós estamos no inverno, né? Está no inverno da Europa, né? Está inverno. Entendi. Mas você acostumou bem, né, com o frio? Você não... eu não gosto, mas eu estou acostumado. Está acostumado, né? Consegue passar bem, né, Pedro? Consigo, não gosto. Exatamente. Gosto de usar short, gosto de usar camisetas. Vai ficar mais à vontade, né? Muito mais. Com certeza. Ô, Pedro, nós estamos chegando ao fim da entrevista. Você gostaria de deixar alguma mensagem, fazer alguma consideração, enviar algum recado? Fica à vontade. Eu quero primeiramente agradecer a você, né, que maravilhosa. Foi um prazer te conhecer aqui em Portugal. É uma coisa assim que acontece, viu? A vida da gente acontece, né? Num simples... se encontramos no hotel e pronto, ficamos aí. E a mensagem que eu deixo para você e para todos é, como você fala, gratidão, e não só gratidão, mas que nunca perca a alegria que tem no seu coração, nos nossos corações. Nós temos que lutar pela alegria, porque ela nos traz saúde, né? A saúde nos traz alegria. E se a gente somos uma pessoa amarga, a amargura traz enfermidades. Então, viva a alegria, né? Vamos ter alegria, exatamente. Vamos manter a nossa alegria, né? Pela vida, pela gratidão pela vida, né? Por estarmos aqui. Há muitas coisas que podem acontecer nas nossas vidas, como acontece, né? Para tirar nosso ânimo. Sim. Mas vamos lutar por ele, né? Que se a gente perder o ânimo, perde tudo. Não pode, não pode. Mas acontece muitas coisas boas também. Conhecemos muitas pessoas boas. Você é uma prova disso, né? A vida também vai trazendo situações muito favoráveis, que nós temos que ter muita gratidão, né? E poder também repassar isso, né? Acho que isso é importante. Exatamente. Muitíssimo obrigado. Espero ter contato do povo. Se alguém quiser nos visitar, alguém quiser falar comigo, tá aí, né? Passa o meu WhatsApp. Está passando o seu Facebook, o seu endereço. E aí pode vir, gente, falar comigo. Eu tenho o prazer de esclarecer aquilo que você desejar. Tá? Um beijo. Gratidão, Pedro. Gratidão. Beijo para todos. Beijo, querido. Gratidão. Fica na paz aí. Espero aqui logo. Com certeza, até breve. Até breve. Até breve. Obrigado. Tchauzinho. Obrigada.